Pessoal, todo mundo consegue visualizar e ouvir? Dá um oi aí no chat, por favor. Ok, pronto. Então, vamos embora. Eu vou fazer a abordagem do conteúdo, tá? E se vocês tiverem alguma dúvida, as meninas estão no chat, o chat, né? E se vocês tiverem alguma dúvida, vocês chamam lá, ou então aqui tem embaixo na barra de ferramentas, tem umas carinhas onde vocês podem estar assim, dando um tchauzinho, sinalizando que precisa falar, tá? Vou sugerir que vocês deixem os microfones fechados para não haver interferência na questão do conteúdo. E se vocês tiverem qualquer dúvida, a gente abre o microfone e vai conversando, tá bem? Combinado assim? Não guardar dúvida, tá? O negócio aqui é aprovar no concurso público de Araripina, Pernambuco. Essa boniteza aí sou eu, vocês já conhecem, tá? Chegando de uma viagem de quase 1.000 quilômetros, viu, Márcia? Mas tomei um banho, lavei a cabeça, com todo o gás para começar. Vamos lá. Avaliação. Abordagem de acordo com as tendências pedagógicas. Eu vou precisar que vocês escrevam aí, tá? Anotem, por favor, no caderno de vocês, um conceito de avaliação. O que é avaliar? Avaliar é dar nota? Avaliar é medir conhecimento? Avaliar é mensurar a competência do aluno? Vamos lá. Vem bem aqui no chat, vamos lá, todo mundo, e escreve o seu conceito de avaliação. Na sua opinião, que palavra você usaria para conceituar a avaliação? Em uma palavra, avaliar é. Bora lá? Ligeirinho, todo mundo escrevendo para a tia Eva. Isso, perfeito, Jane. Analisar, o que mais? Diagnosticar, perfeito, Amanda. O que mais? Eu quero que tenha gente com o fone de ouvido mexendo panela na hora da aula, viu? E depois venha com história que não passa, porque eu quero. Viu? Que eu vou aí só cortar o cocó de gente. Avaliar é diagnosticar, avaliar é analisar, avaliar é investigar. O que mais que avaliar? Bora, ligeiro, o negócio aqui é ligeiro. Bora? Avaliar pode ser medir? O que é que vocês pensam sobre isso? Transformar, perfeito, Silvanira. O que mais? Eu estou vendo 24 alunos aí, só 5 responderam. Ó, isso é para nota, viu, gente? Isso que eu estou fazendo aqui. Aí, agora, bora lá, Keila. Compreender, examinar e diagnosticar. Então, vamos lá. Diante do que vocês disseram, e quem não disse agora vai dizer daqui a pouco, tá? Avaliar, pessoal, é refletir sobre uma determinada realidade a partir de dados e de informações. É emitir um julgamento que possibilite uma tomada de decisões. Tá claro? Então, não se avalia, tá? Para punir o aluno. Não se avalia para dar nota ao aluno. Não se avalia para medir. Imagine vocês se a gente pegasse uma fita métrica e fosse medir o tanto que Márcia aprendeu, o tanto que Jeane aprendeu, o tanto que Luzane aprendeu. Seria impossível. Então, lá no enunciado, tá? Lá nas perguntas da prova, eles vão citar autores
para vocês interpretarem e responder. Por exemplo, segundo a LDB, no seu artigo tal, parágrafo tal, podemos considerar que a avaliação é medir conhecimento, é demonstrar dados e informações, é dar nota ao aluno e assim por diante. Tá claro, minhas crianças? Eva, como é que a gente vai se posicionar? Primeiro, não se decora conhecimentos pedagógicos. Fui clara? Tá claro, crianças? Não se decora didática, não se decora avaliação. O que é que eu preciso ter? Eu preciso ler, tá? Eu preciso compreender o que eu li e, a partir das minhas leituras e compreensões, eu vou analisar a questão e vou responder, mas nunca no achômetro. Tá claro, pessoal? Então, assim, eu acho que a avaliação é medir. Eu acho que a avaliação é dar nota. Ei, deixa eu falar. Você não tem que achar nada, viu? Se for para achar, acha uma nota de R$ 100, viu? E depois me dê. Mas, tia Eva, eu não concordo com Jussara Hoffmann. Ei, ela é estudiosa, cientista, pesquisadora de avaliação. É uma das maiores autoridades, tá, pessoal? Anota aí, Laísa, por favor, coloca aí no chat. Depois eu vou dar a bibliografia para vocês, tá? Jussara Hoffmann é uma das maiores autoridades em avaliação. E aí a gente vem com o Danilo Gandhi, tá? Que é também avaliação e planejamento. A gente vem com o Libânio, que também é didática, avaliação e planejamento. Então, são autores, tá? Eu vou pedir que as meninas coloquem aí no chat para ajudar vocês. São autores conceituados, altamente conceituados, escritores, inclusive alguns desses autores, nós tivemos com eles recente, lá no Congresso, em João Pessoa, tá? E são autores muito utilizados em concursos públicos. Vamos lá, alguém colocou aqui, avaliação é processual. O que é que isso significa, gente? Que a avaliação, ela é um processo, anotem, por favor, sistemático, contínuo, tá? Dos processos de ensino e de aprendizagem. Quando eu avalio o meu aluno, eu estou produzindo dados, eu estou produzindo informações sobre um determinado conteúdo. Essas informações, esses dados, gente, vão me informar o quê? Se eu continuo aquele conteúdo na mesma metodologia, se eu refaço esse conteúdo ou se eu avanço com uma metodologia diferente. Tá claro, pessoal? Então, anotem. Características da avaliação. A avaliação é processual. O que é que significa isso, Tia Eva? Que eu posso avaliar todos os dias. Que eu posso avaliar através de uma prova, mas eu também posso fazer uma música e estar avaliando o meu aluno. Eu posso fazer uma aula de campo, eu posso promover um teatro, uma apresentação artística e dali retirar informações se esse aluno, se houve aprendizagem suficientemente significativa ou não. Tá claro, pessoal? Por isso que a LDB fala que a avaliação é um processo contínuo e sistemático do ensino e da aprendizagem. O que é que significa isso? Que eu avalio o meu aluno, mas eu também me autoavalio.
Por que que é ensino-aprendizagem, tia Eva? Porque à medida que eu ensino, eu também aprendo, eu também reelaboro, tá? E essa avaliação, gente, ela está prevista na LDB, tá? Então, vocês vão poder encontrar, tá? Citações da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, no que diz respeito à avaliação, e aí eu vou sugerir que vocês dêem uma passada por lá depois na LDB, não para decorar, tá, pessoal? Como eu já disse, não se decora conceitos educacionais de didática, não se decora conhecimentos pedagógicos. E como é feito? Como foi feito, gente? A avaliação sistematicamente durante o processo. Nós tivemos dois tipos de avaliação. Anotem, por favor. Nós tivemos a avaliação tradicional e nós tivemos, ou temos, a avaliação socioconstrutivista, tá? Ou avaliação mediadora do processo de ensino-aprendizagem. Volta lá no chat e dizem uma palavra. O que é que você pensa que é a avaliação tradicional? Como é que um professor com um perfil tradicional avalia? Vamos lá. Compartilha aqui no chat, porque é produzindo que a gente aprende e fixa melhor. Vou começar, tá bom? Um professor da linha tradicional, ele pode achar que a avaliação é medir. Eu vou medir aqui, tá, Tamires? Que tanto foi que tu aprendeu? Como se isso fosse possível. Que outra palavra pode refletir essa concepção tradicional de avaliação? Bora? Ou seja, na tradicional seria, por exemplo, o professor, ele, por exemplo, não dava muita oportunidade para o aluno, né? Ele era o sabe-tudo, Perfeito, né? Marisa. Eu sei, você não sabe. Era mais ou menos assim, né? Eu estou aqui para te ensinar e você está aqui para aprender. E de Isso, preferência caladinha, sem era questionar, sem arrumar ruaça. muito bem. Pronto, perfeito. Vai lá, Amanda. Ó, uma avaliação conteudística, show de bola. Ó, minha gente, vocês vão passar e é com notas excelentes. Consuelo, seja bem-vindo, viu? Ó, as provas, né? Essa avaliação tradicional, gente, é o professor, ele só faz o quê? Prova. Para ele, o que mede, entendam. Estou falando mede usando uma metáfora, tá claro? Para o Ela deu boa sistema, noite a mim. Como é que eu faço para responder ela? para a concepção tradicional, o professor, Tamires, só usa a prova. É o professor de prova, não tem? Aqueles que a gente estudou lá para trás. Mas aí nós vamos caminhando e não, perfeito, Silvanira. Mensuração, Márcia. Show de bola. Sem deixar o aluno expor as suas ideias. Então, esse conceito de avaliação, pessoal, hoje ele está em desuso, mas ele foi muito presente e pode, inclusive, cair essa questão, tá? Perguntando quais são as características da avaliação na concepção tradicional. Outra coisa também, pessoal, que pode acontecer, que vocês identifiquem, tá? As palavras que recorrem à concepção socioconstrutivista ou mediadora e as palavras, tá? Que correspondem à avaliação tradicional. Quero que vocês anotem aí o que eu vou falar, por favor, tá? A prova, gente, ela não deixou de existir.
nem vai deixar tão cedo, tá bom? A prova, ela é uma ferramenta de avaliação, tá? Por favor, quem tiver no suporte, digita aí no chat. Prova é ferramenta de avaliação. Agora, a avaliação, queridos, é o processo. Eu vou usar uma figura de linguagem que eu uso muito. Todo mundo conhece uma banda, não conhece? Então, na banda, né, tem vários instrumentos, né? Na banda tem o trompete, tem o sax, tem os pratos, tem aqueles negócios que eu não sei o nome, o tambor, não sei mais o que, não sei mais o que, não é assim? Então, aqueles instrumentos, eles formam o quê? Eles formam a banda, correto? Se eu tiver só o prato, é uma banda? Ailane. Se eu tocar só o prato, é uma banda? Não, é só um instrumento. Agora, quando eu junto todos os instrumentos, eu tenho uma banda, completa ou incompleta. Tá claro, queridos? Então, a avaliação é o quê? É um processo. Tá claro? Aí, dentro deste processo, por favor, anotem, eu tenho os instrumentos. Que instrumentos, tia Eva? Prova objetiva e subjetiva. O que é a prova objetiva? É a prova de assinalar perguntas fechadas, que é essa abençoada que está esperando por vocês no concurso. O que é a prova subjetiva? São as questões com os enunciados abertos, ou a partir de uma interpretação de texto, ou a partir de uma imagem, ou uma pergunta onde você pode se posicionar com base nas literaturas. Tá claro, pessoal? Ainda dentro da avaliação, o que é que eu tenho? Eu tenho relatório, eu tenho registro, eu tenho aula de campo, eu tenho uma gincana, eu tenho uma feira de ciências, eu tenho uma pintura, eu tenho um teatro, eu tenho, gente, a ferramenta que mais se adequar ao que você ensinou. Tá claro, queridos? Então, a avaliação é processo. Instrumentos são as partes que fazem parte do processo. Tá claro, pessoal? Então, um erro muito comum, gente. Semana de avaliação. Não é semana de avaliação, é semana de prova escrita. Tá claro? A avaliação você faz todos os dias. Ó, quando eu venho bem aqui no chat e falo assim, coloquem aqui uma palavra que corresponde à avaliação tradicional. Eu estou avaliando vocês, porque eu estou perguntando, eu estou provocando e vocês estão respondendo. Perfeito, tia G. A avaliação, gente, é um processo contínuo. Significa o quê? Que eu avalio todos os dias. Que eu avalio em todas as circunstâncias. A partir do momento que você conversa com suas crianças, que você expõe ideias, e o menino traz informações significativas dentro do conteúdo, então você já está avaliando. Então, a avaliação, vou já mostrar aqui para vocês um esquema bem legalzinho. Avaliação processo, tá claro? Ferramentas ou instrumentos de avaliação, prova escrita, prova objetiva, tá? Produção de texto, aula de campo, tarará, tarará. Perfeito, crianças. Dúvidas? E o que é avaliação para Cipriano Lucchesi, que é também um dos autores muito citados nos concursos. Olha o que é que ele fala, pessoal. A avaliação é como um julgamento de valor sobre manifestações relevantes da realidade, tendo em vista uma tomada de decisão. Para que é que eu avalio, pessoal? É para aprovar ou é para reprovar? Nenhum e nem outro. Fui clara?
Eu avalio para ter informações. Eu avalio, Keila, para ter dados para uma tomada de decisões. Tá claro, pessoal? Ainda sobre avaliação. Essas decisões, gente, implicam um juízo de valor, que expressa, tá, um posicionamento sobre o mesmo. Então, Marinalva, eu identifiquei que vocês não tiveram um bom aprendizado na prova que eu apliquei de história. Aí, o que é que eu vou fazer? Não, deixa para lá. Não se saíram bem, paciência. Na concepção tradicional, pessoal, de avaliação, o melhor professor era aquele que mais reprovava. Fui clara? Na avaliação mediadora construtivista, o professor é aquela personalidade que ensina, identifica a dificuldade do seu aluno e reprograma o ensino. Tá claro, pessoal? Tem até um autor que ele fala assim, chamado Hamilton Werneck. Ele fala assim: se a melhor escola é a que mais reprova, então o melhor hospital é o que mais mata. Faz sentido, né? Então, queridos, o objetivo da avaliação não é reprovar, tá claro? O objetivo da avaliação, estou falando do processo, estou falando da prova, tá? O objetivo desse processo é que nós tenhamos dados, informações, e a partir desses dados a gente possa reprogramar. Aí, tia Eva, a avaliação, Magnaete, está muito voltada para a questão de planejamento. Tá bom, Nália? Aí, planejamento é um tema de outra conversa nossa, tá? Quais são as dimensões do planejamento? Por que planejar? Planejamento também, gente, é um tema recorrente nos concursos. Praticamente toda prova, tanto estadual como municipal, são os temas, a gente coletou assim para vocês, os temas que mais caem, tá? Então, tá claro até aí? Avaliar para tomar decisões, avaliar para coletar dados. E a partir desses dados, reprogramar o meu planejamento. Crianças, até aqui tudo bem? Dúvidas? Me responde aqui no chat, por favor. Tranquilo? Tudo claro? Me responde aqui, porque aí eu vou avaliando, eu vou evoluindo mais rápido para a gente fazer. Estou doida para fazer os simulados, para ver a nota boa. Vamos lá. Segundo a LDB, gente, avaliar significa apropriar-se. Só um minutinho, tá? Deixa eu só ajeitar aqui esse slide. Ah, mouse da minha vida. Pessoal, eu vou sugerir, tá? Que quem tiver notebook, estude pelo notebook, que a visualização é melhor, tá? Esse material vai estar daqui a pouco no grupo, tá? A avaliação, gente, diante da LDB, exige uma nova mudança, tá? Exige um novo olhar. Então, o aluno sai daquela posição de espectador, daquela posição de ouvinte e passa para a posição de protagonista. Inclusive, alguns autores hoje chamam esse aluno de aprendente, tá? Então, vamos lá. Ailane, teu microfone está aberto. Na concepção tradicional, o aluno apenas ouvia e obedecia. Com a Lei 93/94, também chamada de LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, momento puxão de orelha, tá, crianças? Nenhum professor pode desconhecer, gente, a lei máxima da educação.
que também atende pelo nome de LDB, tá? Não é para vocês decorarem a lei, mas é para ler, para compreender, tá? Porque é como é a Constituição da Educação, gente, é a LDB. Inclusive, vocês vão ter uma aula também sobre LDB, que é uma questão recorrente em concurso. Então, a LDB diz, tá? Que a avaliação, o aluno sai do eixo de ser o escutador de aula, do eixo de ser o que está ali porque não sabe, o professor é o que sabe. E ele passa a ser o protagonista, tá claro? Quem é o protagonista, Tia Eva? É aquele que participa. Gente, por isso que o nome é ensino-aprendizagem, tá? Se fosse feito só por um, então o nome era só ensino, então era só aprendizagem, tá? A LDB ainda diz, tá? Que essa avaliação, gente, não é coletiva. Posso fazer atividades em grupo? Posso e devo. Mas a gente precisa que esse desempenho também seja mensurado, seja registrado individualmente, tá certo? E a LDB ainda diz, Marinalva, algo muito interessante, tá, gente? Eu quero que vocês anotem isso. A LDB também diz que a avaliação, os aspectos positivos, sempre devem estar acima dos aspectos negativos. E que também, Consuelo, que as avaliações elas devem ser qualitativas. Mais qualidade e menos quantidade. Tá claro, gente? Não, vou aplicar 10 provas. Você não precisa mesmo de 10 provas? Você pode fazer 2 e 8 atividades. Gente, uma prova só, no bimestre ou no mês é pouco, tá? Mas 10 provas, 5 provas é demais. Então, o professor contemporâneo, o professor construtivista, o professor mediador, Magnaete, o que é que ele vai fazer? Ele vai buscar diversificar, Nália, as suas ferramentas de aprendizagem para os seus alunos. Tranquilo até aí? Vamos lá. A avaliação é igual à nota? Vamos lá, volta no chat. Ai, Marinalva, está muito rápido. Desculpa, tá? Vou mais devagar. Vou mais devagarinho agora. Gente, a avaliação é igual à nota ou é diferente? Já estou avaliando vocês. Quem quiser passar, corre para o chat. A avaliação é igual à nota ou é diferente? É diferente, né, pessoal? Nós acabamos de dizer que a avaliação é o processo. E o que é a nota? O que é a nota, pessoas? Lindas do meu coração. Lindos. Mais uma regra, né, que você aplica, né, tipo um complemento, né? Sim. Quem é que está pedindo aí para eu pisar no freio? Adoro. Gente, é o hábito. Tá? Desculpa, vou mais devagar, mas se precisar eu repito, tá? Só pedir. Vamos lá. A avaliação é igual à nota ou é diferente? É diferente. A avaliação é o processo e a nota é o registro do desempenho. Tá claro? Vai lá no chat, me responde. Sim ou não? Avaliar é o processo, é o dia a dia, é a continuidade, é o feedback. Eu ensino, puxo de volta. Vocês respondem, eu evoluo. Vocês não conseguem acompanhar, eu retrocedo e pego novamente o conteúdo. Tá claro, pessoal? E o que é a nota, tia Eva? A nota é o registro do desempenho do aluno, gente.
Tá claro? Sim ou não? A nota é o desempenho, o registro de um conteúdo que vai lhe dar uma informação se o aluno aprendeu ou não. Tá claro, pessoal? Então, Antônio, eu fiz uma pergunta sobre funções da avaliação. E aí você respondeu. O registro da nota, gente, é o registro do desempenho daquele conteúdo trabalhado. Tá claro, pessoal? Eu não posso dizer que vocês não aprenderam o conteúdo sobre a avaliação, porque em 10 questões vocês erraram 5. Compreende? Então, no universo de 10, vocês erraram 5. Então, o que é que eu tenho como feedback, Márcia? Eu tenho a informação de que daqueles 5 conteúdos que você não acertou, eu preciso ensinar novamente, de preferência usando outra metodologia, e você vai precisar se dedicar mais tempo àquele conteúdo. Tá claro, pessoal? É um equívoco pensar que o aluno que tirou 1 em matemática, pronto, ele não tem competência nenhuma. Ele tirou 2 em ciência, tirou 3 em história, ele não aprendeu nada, de jeito nenhum. Tá, pessoal? A nota é o registro do desempenho do aluno num conteúdo específico. Tá claro, pessoal? Ou vocês têm dúvidas em relação a isso? Porque é uma casquinha de banana, tá? Avaliação não é prova. E prova não é nota. Avaliação é processo. Prova é um instrumento do processo. E nota é o registro do desempenho do aluno num determinado conteúdo. Tranquilo? Sim ou não, talvez? Arrocha o dedinho. Posso continuar? Vocês é quem diz, eu vou no tempo de vocês. Dúvidas? Tranquilo? Obrigada, Mari. Funções da avaliação. Anotem. Vocês sabiam que quando a gente anota, o nosso cérebro registra e funciona melhor? E que o ato de escrever fixa melhor a informação do que digitar? Quem falou isso foi um cara, escritor, neurolinguístico, tá? Neurocientista, chamado professor Pierre, da Pontifícia Universidade de São Paulo. Ele já morreu. Ele fez uma pesquisa e ele provou que o nosso cérebro assimila melhor escrevendo do que digitando. E que quando você, eu dou aula, mas, caderninho de anotações de tia Eva aqui do lado. Bora lá. A avaliação tem 3 funções. Vem no chat. Quais são elas? Quem sabe, digita aqui para a tia Eva. Essa pergunta cai demais, gente. Eu já estou vendo essa pergunta lá. A pessoa, se me chamasse para elaborar as provas? Sim, Silvanira. Vou colocar no grupo. Assim que eu terminar, viu? Ô, Laísa. Laísa? Senhora, Laizinha? Por senhora, favor, coloque esse primeiro slide aí no grupo, tá certo. por gentileza. Já vai para lá, viu, Silvanira? A avaliação está classificada com 3 funções. Mas essa Márcia é muito amostrada, viu, menino? Viu, gente, vocês estudem que Márcia está afinada, viu? Vocês não vão estudar, não. A Márcia está afinadíssima. Um bombom aí para a Márcia.
diagnóstica, formativa e somativa. Muito bem, Márcia. Vamos lá. Primeiro, a primeira função da avaliação, gente, é a avaliação diagnóstica, tá? Eu acho que Márcia já foi minha aluna no outro curso, viu? Só um minutinho. A avaliação diagnóstica. Pessoal, o que é que significa uma avaliação diagnóstica? Significa que essa avaliação vai me dar subsídios, vai me dar informações para eu tomar uma decisão. Quando fazer a avaliação diagnóstica? Anotem, no início do bimestre, no início do ano, no início do semestre, quando você recebeu um aluno novo, quando você pegou uma turma que você nunca trabalhou com ela. A função 1, gente, essa pergunta, vocês podem anotar aí, se eu estiver errada nesse concurso, porque em todos os outros caiu, viu? A primeira função da avaliação diagnóstica, pessoal, é ter informações que vão permitir que você tome decisões futuras. Por exemplo, o SAEB e o SAEP são avaliações externas. Essas avaliações externas, elas são diagnósticas. Tá claro? Tá claro, pessoal? O Estado faz a avaliação, né, do Sistema da Educação Básica, que é o SAEP, e o Ministério da Educação também faz a avaliação da Educação Básica, que é o SAEB, não para aprovar ou para reprovar os meninos, mas para tomar decisões importantes que virão fortalecer o ensino na educação básica. Tá claro, pessoal? Quando fazer a avaliação diagnóstica? Sempre que você precisar tomar decisões amplas, sempre que você precisar reorganizar o seu plano de trabalho. O que é a avaliação formativa, pessoal? A avaliação formativa é aquela que você faz durante o ano todo. É aquela que tem como objetivo descrever, tá? É aquela que tem como objetivo ver o que você precisa fazer, tá? Que tipo de providências serão tomadas? Então, a avaliação formativa, gente, ela nos ajuda a identificar os avanços do aluno e também as dificuldades. Vocês lembram que lá atrás a gente falou que a avaliação é contínua? Vocês lembram? Sim ou não? Bora no chat. A avaliação não é contínua, não é, Lídia? Então, dentro dessa continuidade, eu vou estar sempre utilizando ferramentas que pode ser prova, pode ser aula de campo, pode ser gincana, pode ser um passeio, pode ser um teatro, pode ser o que vocês quiserem. Só que nesse processo de avaliação formativa, pessoal, eu vou sempre estar tomando decisões, tá? Eu vou estar sempre vendo o que é que eu preciso refazer. Gente, a LDB diz que a avaliação é um processo contínuo, tá? Sistemático dos processos de ensino e aprendizagem. Então, eu não posso esperar o fim do ano para tomar uma decisão em relação ao meu aluno que não avança. Compreende? Ou em relação ao aluno que avança mais rápido do que o resto da turma. Compreende? Como lá atrás a LDB disse que o processo de avaliação, pessoal, também é individual. Então, eu preciso... Para que é que eu tenho o diário de classe? Para registrar o desempenho do meu aluno. Para registrar
onde ele tem dificuldade, que competências eu preciso rever, tá? Onde eu posso avançar mais rápido ou onde eu preciso recuar. Então, a avaliação formativa não tem ainda como objetivo dar nota. Tá claro, pessoal? Ainda dentro desse processo de continuidade, a avaliação formativa, ela vai me dar condições de tomada de decisões. Tá claro até aqui em relação à avaliação formativa? Ou estou indo muito ligeiro? Vocês é quem tem que me dizer, viu? Aí, essa daqui, não menos importante, pessoal, é a avaliação somativa. Lembra que a gente falou da nota há pouco? Então, a avaliação somativa é aquela, Marinalva, que eu vou fazer agora com o objetivo de registrar a nota do aluno. Tá claro, Keila? Então, eu tenho uma avaliação diagnóstica, eu tenho uma avaliação formativa, que é o processo, viu, Magnaeta? Que eu vou fazendo, vou observando, vou registrando, e eu tenho também a avaliação somativa. Então, eu terminei o bimestre, minha gente, e aí eu fiz feira, eu fiz apresentações artísticas, os meninos pintaram, os meninos fizeram prova, né, das várias disciplinas, e eu agora vou fechar o meu bimestre. Como é que eu vou fechar? Somando, né, e dividindo toda a produção do bimestre, do semestre, do mês ou da semana. Tá claro, pessoal? Então, repetindo, a avaliação tem 3 funções principais. Quando eu falo de função, é como se eu dissesse assim, para que serve a avaliação? Quais são as funções? Diagnóstica, formativa e somativa. Pela lógica, primeiro eu identifico a necessidade, a dificuldade, diagnóstico, correto? Depois eu ensino, eu fico indo e voltando com o meu aluno, dando e recebendo feedback, construindo com ele. Quando eu vou fechar, aí eu faço a soma, que é o produto, entre aspas, final daquele semestre, ou daquele bimestre, ou daquele mês, ou daquela semana. E aí vocês poderiam perguntar, Eva, das 3, qual é a mais importante? Não tem, tá, gente? As 3 andam juntas, as 3 se completam, tá? E não tem uma função mais importante do que a outra. Você não vai passar o semestre, o bimestre, identificando dificuldade no menino sem fazer nada. Você também não vai passar o bimestre fazendo prova, aplicando exercício, identificando resultados, pontos de melhoria sem fazer nada. E você não vai ficar dando conteúdo, sem parar para somar, sem parar para fazer o somatório do processo de ensino e de aprendizagem. Tá claro, pessoal? Então, as 3 se completam. Você pode fazer ambas durante o bimestre, durante o semestre, ou cada vez que vocês identificarem a necessidade de retroceder ou de alavancar mais rápido. Tá claro, pessoal? Lembre-se, tá, de que a LDB diz que os aspectos qualitativos, anotem, de qualidade, devem sempre se sobrepor à quantidade. Tá claro? Então, é melhor, menos pode ser mais. Você não precisa necessariamente aplicar 10 instrumentos de avaliação. Agora, também,
não precisa também aplicar só um, tá? O que vai prevalecer, pessoal, na sistemática de avaliação é a metodologia que você usa na escola, tá? O projeto político-pedagógico da escola, que isso também é um tema recorrente, que isso é assunto para uma próxima aula nossa, falar sobre o PPP, e também identificar, tá, que nessa dinâmica de avaliar, é fundamental que vocês usem diversas ferramentas, mas que principalmente vocês usem as 3 funções, que são, volta bem aqui no chat, coloca aqui quais são as funções da avaliação. Bora? Como é que vai compreender se não escrever? Diagnóstica, que tem como objetivo identificar, né, o que é que precisa trabalhar. Vamos dizer assim, a avaliação, gente, do SAEB ou do SAEP, elas são avaliações diagnósticas. Elas têm como objetivo identificar avanços e dificuldades dos alunos da educação básica. É uma avaliação externa, mas ela é uma avaliação diagnóstica, tá? A avaliação formativa, que é aquela da continuidade, é aquela do dia a dia, é aquela que você ensina, retroalimenta o processo, identifica dificuldades, necessidades e avanços e vai-se embora. E a sumativa, não menos importante, muito bem, Elídia, e a somativa, que é quando você concluiu o processo, temporariamente, tá, gente? Que não se conclui um processo de avaliação permanente dentro da escola. E aí você vai fechar o desempenho do seu aluno. Importante também, pessoal, dentro dos instrumentos, tá? E agora a gente sai de funções, tá? Sai de funções e entra em instrumentos. Quais são os instrumentos de avaliação? Autoavaliação, tá? Todo educador, todo profissional, pessoal, ele precisa se autoavaliar, tá? Eu tenho também uma outra ferramenta chamada portfólio, muito utilizada na educação infantil. O que é um portfólio, pessoal? É uma pasta que contém, né, fichas, textos, informações. Essa ferramenta de avaliação, esse instrumento chamado portfólio, ele é muito usado na educação infantil. Por que na educação infantil, tia Eva? Porque a educação infantil, como todos vocês sabem, ela não tem o objetivo de aprovar ou reprovar. Ela tem como objetivo plantar as bases, né? Socializar através do lúdico, do prazeroso, para a educação fundamental. Outra ferramenta também importante, tá? Dentro da avaliação, outro instrumento importante, pessoal, fazer uma pausa aqui, tá? Vocês vão encontrar autores que vão chamar de ferramenta. Vocês vão encontrar autores que vão chamar de instrumentos. Ok? Tem o mesmo significado, tá claro? Dentro de prática pedagógica, de conhecimentos pedagógicos, tem muitas casquinhas de banana, tá? Muitas, inúmeras. Principalmente para quem não fez pedagogia, pode ter um pouco de dificuldade ao lidar com essas nomenclaturas, tá? Então, vou recomendar que vocês leiam várias vezes. Agora, no curso, viu? Porque lá no dia da prova não dá para ler várias vezes, não dá tempo, não. E quando vocês tiverem um nome, uma nomenclatura ou algo que você não entendeu, você grifa e procura a palavra correspondente.
Tá claro? Porque, às vezes, uma mesma coisa, dentro de pedagogia, pode ter o mesmo significado com 3 nomes diferentes. Tá claro, pessoal? Então, se eu disser ferramentas de avaliação, instrumentos de avaliação, eu me refiro ao mesmo conceito. Tá claro, minhas crianças? Vixe, mas estão tão quietinhos. É porque vão tudo passar, tia Eva, por isso. Deixa eu voltar bem aqui. Diagnosticar através de algumas ações, onde buscamos colher dados para formar um novo método, que ofereça possibilidades do discente atingir as competências. Perfeito, Tamires. Durante todo o ano letivo. Ao final, podemos unir todos os resultados obtidos, somando assim. Show de bola, gata. Ei, essa vaga já é tua, deixa eu dizer, viu? Povo que não está no preparo, que lute. Porque eu tenho os melhores alunos, viu? Porque nós somos dessas e desses, e não daquelas. Vamos embora. Ó, Esses alunos aí estão assistindo muita aula da professora Fabiana Firmino, que nem Márcia. muito bem. Perfeito. Né? Gente, olhe, estudar, conhecimento pedagógico é a coisa mais deliciosa do mundo. Essa aula aqui eu dou até de graça. Imagine ganhando. Ó, vamos lá. Eu ainda tenho dentro das ferramentas ou dos instrumentos. Eu tenho a prova escrita, eu tenho a prova oral, tá? Eu tenho a prova dissertativa, eu tenho a prova objetiva e por aí vai, tá? Então, se vocês verem essa pergunta lá. Gente, teve uma questão que eu trabalhei tanto com meus alunos, numa turma aí passada, acho que foi do Estado. E eu bati tanto nessa questão, aí as meninas foram fazer a prova em Petrolina. Vocês acreditam que caiu a mesma questão? E quando terminou a prova, elas ligaram para mim na van. Tia, a senhora não sabe de uma coisa. Lembra aquela questão assim, assim, que a senhora tanto bateu na aula? Eu disse, lembro demais, depois caiu. Então, vamos orar a Deus, né, e trabalhar e pensar positivamente que essas questões vão ser selecionadas e vocês vão responder e vão acertar. Então, saindo de instrumentos e voltando para a concepção, 2 concepções de avaliação. Nós temos outras concepções, mas as mais conhecidas são a avaliação tradicional e a avaliação democrática ou participativa. Lembram que a gente falou ali para trás? A avaliação tradicional, gente, ela serviu a um determinado modelo de sociedade. Ela não foi ruim, entendam? Mas ela, para aquele modelo de sociedade passada, onde o aluno era passivo, onde a gente foi ensinado a reproduzir, ela serviu. Compreendem? A pergunta não é se é boa e se é ruim. Não. A pergunta é: a que modelo de sociedade serviu essa concepção de avaliação? Tá claro? A avaliação tradicional, anotem, ela tem 2 pressupostos. Ou ela aprova ou ela reprova. Onde a quantidade é mais importante do que a qualidade. Se contrapondo à avaliação tradicional, eu tenho a avaliação democrática, construtivista, ou participativa, ou mediadora. Olha, minha gente, o tanto de nome que a mulher tem é a mesma coisa, viu? Se disser avaliação democrática, é essa. Avaliação mediadora, é ela de novo. Avaliação construtivista, é ela de novo. Avaliação participativa, é a mesma dona. Tá claro, minhas crianças? A avaliação democrática, ela se contrapõe à avaliação tradicional. Por quê? Porque ela não visa a aprovação ou reprovação. Ela visa o processo.
onde, nesse processo, o sucesso do aluno, tá, é mais importante do que a quantidade. Tá claro? Onde os aspectos qualitativos da aprendizagem se sobrepõem aos aspectos quantitativos. Tá claro, crianças? Avaliação tradicional, reprovação, aprovação, quantidade, o aluno está fora do processo. Que se contrapõe? Avaliação democrática. O aluno é protagonista, a aprendizagem dele é a preocupação principal, ele é a pessoa mais importante no processo e a qualidade da aprendizagem se sobrepõe à quantidade de conteúdos. Tá claro, pessoal? Eu ouvi um amém, irmãos. Amém. Eita, gente, só um minutinho, senão descarrega aqui. Irmãos, eu ouvi um amém. Minha gente, me digam se está claro. Amém. Está claro? Pronto, vamos lá. Se não tiver, digam, tá? E eu repetirei. Quem tem medo da prova? Quem não Todo tem? mundo. Estuda. Todo mundo. Mas aí, por que será que a gente tem medo da prova, Marisa? Porque nós viemos da escola tradicional, onde nos foi ensinado que o professor ensina e a gente fica calado para aprender. Quem era o melhor aluno, gente, da sala? Era aquele caladinho que não dizia nada. Era aquele que não questionava, era aquele que não perguntava. Então, esse medo, ele é histórico, viu, crianças? Ele é cultural. Ele nos foi ensinado. E aí, depois, eu vou dar umas dicas para vocês sobre o dia da prova do concurso, tá? Assim, nós vamos ter um encontro com a psicóloga, tá? Vamos fazer algumas dinâmicas, vamos fazer umas aulas de relaxamento, tá, pessoal? Porque, às vezes, você está tão tenso, tão nervoso, e isso apaga aquilo que você aprendeu, compreende? Então, é necessário, tá, que vocês se preparem academicamente, é o que vocês estão fazendo, estudando, se dedicando, mas vocês também trabalhem emocionalmente, para que no dia da prova vocês estejam numa vibe positiva, relaxada, descansada. E eu sempre faço com os nossos alunos, 2 ou 3 ou 4 dias antes da prova, sempre eu faço esses momentos de relaxamento, de brincadeira, de dinâmica, para que vocês cheguem assim realmente na prova, deem o melhor, sem ter aquele medo cultural do passado. E aí vamos lá. Dentro das ferramentas ou dos instrumentos de avaliação, eu tenho a prova, que são as ferramentas mais utilizadas ainda. O Enem é prova, o concurso é prova, o vestibular é prova, para entrar no emprego, numa empresa, é prova, para entrar na rede IS é prova, para entrar no Instituto Federal é prova. Então, a prova, pessoal, não é um bicho-papão, tá? A prova é uma ferramenta que, se bem utilizada, poderá nos dar informações bacanas, tá? Sobre o nosso desempenho. Então, nós temos, dentro desses instrumentos, chamado prova, lembra, avaliação é processo. Prova é o quê? Vai lá no chat para ver se aprenderam mesmo, que eu já vou aplicar uma nesse tanto. Estou doida para aplicar. Hein?
Avaliação é processo e prova é o quê? Hein, Amanda? Se a avaliação, Marinalva, é o processo, tia Jeane. A prova é o quê, então? Bora, Silvanira. Bora. Quem é que está aqui em Delmontes, tia Luzia? Instrumento de avaliação, professora. Bora, Antônia. Como é, meu bem? Repete. A prova ela é um instrumento avaliativo. Perfeito. Ó, mulher, essa vaga é tua, eu declaro. Ó, ó, Elídia, se eu tenho um processo, gente, esse processo é feito de instrumento, correto? Esses instrumentos são as provas, são os exercícios, são as observações, são os portfólios, tá? São as autoavaliações, são as observações cotidianas. Dentro, é uma linha, tá, gente, de raciocínio, me acompanhe, por favor. Dentro dos instrumentos prova, Jaque, eu tenho uma divisão. Eu tenho a prova objetiva, que é essa abençoada que está esperando por meus filhos, e eu tenho a prova discursiva. Eu tenho questões abertas na prova discursiva, isso vocês vão trabalhar com o professor de português, produção de texto, e eu tenho a prova objetiva. A prova objetiva são questões fechadas, tá? Onde vocês vão encontrar apenas uma resposta, espero, né? Que às vezes tem umas erradas que dá gosto. Onde vocês vão encontrar apenas uma resposta correta ou errada, tá? Essa prova objetiva, gente, ela é mais aconselhável para os alunos de sexto ao nono ano, o aluno do ensino médio, na universidade. Por quê? A criança do ensino fundamental 1, né? Ele está num processo ainda de alfabetização, de letramento. Então, a prova discursiva, ela dá mais trabalho para corrigir, mas ela dá mais liberdade de expressão ao aluno. Tá claro, pessoal? Agora, tem uma questão, assim, muito didática, sabe? Algumas provas, perfeito, Maria. Algumas provas, quando a gente vai elaborar, a gente tem que ter o cuidado do que vai perguntar, tá? Não pode ser aquela assim, o que é que você acha de Araripina? Aí, se o menino coloca lá, eu acho a Araripina bonita. Pronto. Ou eu acho a Araripina feia. Pronto. Mas meu filho, não, querido, não tem mais meu filho, não. Você perguntou o que é que ele acha. Ele pode dizer, eu não acho nada. Compreende? A prova discursiva, pessoal, ela precisa ser embasada, tá? Ela precisa ser fomentada em textos, em citações, enunciados. Vocês sabem o que é o enunciado, sabe, gente? Enunciado é a pergunta. Vale, Jeová. Peraí, Vinícius. Enunciado é a pergunta que você fez. Então, muito cuidado, tá? Muito cuidado quando vocês forem elaborar essas questões. Aí nós ainda temos a prova oral, que todo mundo conhece, a prova prática e os trabalhos de pesquisa. Então, se tiver uma questão lá, dentre os principais instrumentos de avaliação, podemos citar prova oral, prova escrita, prova discursiva, prova objetiva, trabalho de pesquisa e uma questão lá, tipo nada a ver. Aí, o que é que vocês vão fazer, pessoal? Vocês vão por eliminação. Você vai linkando no bom senso, não tem? Prova objetiva. Ah, beleza. E a Eva falou isso aqui na aula. Prova prática. Gente, quando vocês forem responder as questões,
Pensem na prática de vocês. Vou repetir de novo. Conhecimentos pedagógicos é impossível decorar. Eu ensino pedagogia há mais de 25 anos. E eu sei quase nada mesmo, de verdade, decorado. Agora, tem um baú de construções, de compreensões compreendidas, tá? Então, assim, ó, nem se angustie, vocês não vão decorar nada. Agora, tudo que ler, que escrever, outro hábito, viu, gente? Quem estuda para concurso, escreva. Faço, inclusive, um processo de mapa mental, que ajuda muito, tá? Já estou terminando. Quais são as dificuldades da avaliação, pessoal? Algumas dificuldades que a gente pode citar. A continuidade, a compatibilidade ou a incompatibilidade com os objetivos. Você tem um planejamento, não tem? Que tem objetivos, competências, situação didática, metodologia, né? Objetivos propostos e avaliação. Deixa eu te falar. A tua prova tem que corresponder ao objetivo do teu planejamento. Amplitude. Então, ao elaborar ferramentas de avaliação, pessoal, vocês precisam delimitar campos de estudo, tá? Objetos de estudo e conteúdos específicos, para não se perder. Começa falando da história do Brasil e termina falando, sei lá, da coxa de retalho que a avó fez, não dá certo, tá? E aí, a LDB, né, eu já falei, no artigo 24, esse material já está lá no grupo de vocês, para vocês revisitarem, reforçando aquilo que eu falei no início. A avaliação é contínua, a avaliação é cumulativa. A avaliação busca, né, trabalhar conteúdos com uma função social. Então, o que é isso, gente? Conteúdos que tenham significado para produzir nos alunos aprendizagens significativas. Essas aprendizagens que a avaliação se propõe enquanto processo, gente, precisa fazer significado para o aluno. Precisa fazer sentido. E dentro desse desempenho também vocês podem observar a frequência, o comportamento e a participação. E finalizando aqui essa nossa primeira parte, tá? O educador, como deve se portar? Qual deve ser o perfil do educador frente a essa concepção de avaliação mediadora? Qual é a postura do eu professor? Pode ter essa pergunta lá. O professor, diante da concepção tal, qual deve ser a sua postura? Primeiro, ele precisa conhecer, né, gente? Segundo, ele precisa ser dinâmico. Ele precisa ser criativo. Ele precisa ser inovador. Depois, ele precisa fazer uma avaliação, usar ferramentas que não exclua esse aluno. Tá claro? Essa avaliação precisa ser da inclusão e não da exclusão. A avaliação que busca o melhor desempenho para o aluno. Lembre-se, tá? A LDB, lá no seu artigo 24, diz: os aspectos qualitativos devem se sobrepor ao quantitativo de conteúdo. Melhor menos conteúdo com qualidade do que um monte de conteúdo sem qualidade. E, por último, né, esse educador precisa ter um perfil crítico. Não da crítica vazia, mas do crítico dele entender, tá? Onde ele precisa melhorar, onde ele precisa mudar. E esse educador, dentre esse cenário, ele precisa também ser participativo, tá? Criatividade, inovação, dinamismo, conhecimento da realidade do aluno, tá? E principalmente ser participativo, tá? E aí, pessoal, aqui tem, eu não vou ler para vocês porque está lá, tá bom? Mas aqui tem algumas sugestões.
para um bom perfil avaliador, tá certo? E a avaliação mediadora, tá? Eu já falei um pouquinho, é a avaliação que busca, né, olhar, né, projetar o futuro, tá? É aquela avaliação, gente, socioconstrutivista. A avaliação, como o próprio nome já diz, Marisa, é a avaliação da reflexão, é a avaliação que olha para o aluno que não aprendeu, compreende porque ele não aprendeu e refaz a sua trajetória, refaz o seu trabalho. Que perfil eu devo ter como avaliador? Pode ter essa pergunta lá. Qual o perfil do professor para ser um bom avaliador? Aí vocês vão listar lá. Mediador, não impositor. Olha, você tem que fazer. Não, gente. Aquele que media, aquele que facilita. Dinâmico, criativo e inovador. E agora, são 20h23, tá? Eu vou dar 5 minutinhos, só 5, viu? Para vocês alongarem, estirar as pernas, beber água, beber um café e volta para a gente fazer um simulado. É só uma pausa pequenininha, tá bom? É VaptVupt, é só enquanto eu posto aqui o simulado. Tranquilo? Tem gente aqui pedindo para eu ir devagar de novo. Eu vou, mulher. É porque vocês estão entrando no ritmo agora, viu? Mas o ritmo, gente, de preparatório para concurso é esse mesmo, sabe? É resumo, simulado, simulado, resumo. Ó, 5 minutos, só enquanto eu posto aqui o simulado. E ai de quem não tirar 10. É VaptVupt.